todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso online de Restauração Ecológica para a Caatinga. Eu sou Joaquim Freitas, coordenador-geral do CEPAM, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os resultados de uma ação prática de planejamento de restauração ecológica, ou seja, os resultados de um mapeamento e de uma priorização de áreas degradadas no interior da Chapada do Araripe, tá? Essa priorização ela foi feita com base em diversos critérios, tá? E é bem legal entender quais são as potencialidades que a utilização das geotecnologias podem me trazer. É claro que esse caso que eu vou mostrar aqui para vocês é uma utilização de geotecnologia de um nível já um pouco avançado, né? Então, requer algum conhecimento de modelagem, né, de geoestatística, de cruzamento de dados espaciais, mas não deixa de ser um exemplo bastante interessante da potencialidade da geotecnologia para o planejamento das ações de restauração ecológica. Tá bom? Então, vamos lá. Mostrando aqui os resultados para vocês, a gente fez, dentro do projeto de recuperação de áreas degradadas na Chapada do Araripe, um grande mapeamento de áreas degradadas na Chapada, visando, principalmente, identificar as áreas degradadas no interior da APA da Chapada do Araripe e no entorno da Flona Araripe-Apodi. A gente precisava entender e quantificar e identificar, quantificar e qualificar cada uma dessas áreas degradadas que existem na região da APA, para saber qual é o nosso esforço de restauração que teríamos que fazer, tá? Em segundo ponto, a gente gostaria de realizar uma priorização, realizamos uma priorização das áreas encontradas, visando selecionar aquelas que são mais adequadas às intervenções de restauração ecológica, ou seja, buscando aquelas que eu tenho, mais uma vez, maior efetividade de utilização de técnicas de baixo custo, tá? E menor custo de implantação dessas áreas. Ou seja, eu vou utilizar técnicas de baixo custo e com a maior probabilidade de darem certo, tá? E, após isso, realizar uma seleção, direcionar uma seleção de 100 hectares para as ações de restauração ecológica nos dois projetos que estamos trabalhando, tá? Então, só para explicar um pouco da metodologia, a gente vai detalhar a metodologia mais adiante nessa conversa. Tá? Para os mapeamentos das áreas degradadas na Chapada do Araripe, foi feito inicialmente o mapeamento da quantificação da situação do uso e cobertura da terra na área. Para isso, a gente utilizou uma base de dados já existente, tá? A gente não precisou fazer esse mapeamento do zero. Então, utilizamos a base de dados do MapBiomas do ano de 2018 para entender como funciona a dinâmica, né, de uso e cobertura da terra na região. Fizemos a identificação de áreas degradadas na Chapada do Araripe, seguindo a árvore de decisão, que eu vou mostrar para você. Então, a gente teve que decidir o que era uma área degradada, o que a gente ia considerar uma área degradada e utilizar critérios objetivos para isso, tá? E, em terceiro, fizemos uma priorização das áreas encontradas de acordo com uma análise multicriterial. O que é essa análise multicriterial? O nome já diz, a gente leva em consideração diversos critérios que vão nos dizer qual área seria mais adequada para a adoção das ações de restauração que estávamos planejando realizar. Tá? Então, iniciando aqui com o mapeamento do uso e ocupação da terra, como eu disse, a gente utilizou a base de dados do MapBiomas do ano de 2018. Tá? No mapa aqui vocês conseguem ver a área da APA da Chapada do Araripe, tá? E foi mapeado no total 972.195 hectares dentro dessa área. Tá? Aqui a gente teve diversas classes, como vocês podem ver aqui ao lado, cada corzinha dessa é uma classe, tá? Mas de forma bastante dinâmica, a maior parte da área era de formação savânica, ou seja, 42,7%. A gente tem formação savânica, que é essa corzinha aqui, um verdezinho mais claro e tudo. Vocês podem ver aqui que tem bastante nessa região, tá? 42,7%. Pastagens, o que a gente tem aqui como amarelo, tá? Tem muita pastagem. A gente tem 27,8% dentro da área da APA da Chapada. Formações florestais, a gente tem 20,6%, que é esse verde mais escuro aqui, tá? Formações florestais. E culturas anuais e perenes, que são associadas ao uso agrícola, né? 6,2%. E aqui
eu faço uma ressalva porque nessa escala do mapeamento, tá, pode haver algum ruído, principalmente na confusão entre cultura anual e perene e formação savânica. Tá? Isso aí é uma nota de cautela que a gente deixa pela escala de utilização do mapeamento. Não quer dizer que foi feito um mapeamento errado, não quer dizer que a escala foi utilizada de forma incorreta, tá? Mas para a escala de paisagem que estamos trabalhando, a gente quer entender essa dinâmica de uso e ocupação da terra. Essa escala foi o suficiente para o nosso intuito. Caso eu quisesse fazer uma análise mais fina, eu teria que ter produtos de resoluções espaciais ou de refinamento, de um grau de refinamento mais alto. Tá bom? Então, a gente teve aqui um mosaico de culturas e pasto que representa 2,1%. Mas essas duas classes elas podem ser um pouco mais representadas dentro de outras, se a gente fizer um refinamento desse mapeamento. Tá? Para além disso, a gente fez a identificação das áreas degradadas na APA, ou seja, eu tenho todo aquele uso e ocupação da terra e eu preciso saber o que eu considero ali área degradada ou não. Tá? Isso é uma grande pergunta, porque a gente está dentro de uma área protegida, dentro de uma unidade de conservação. Então, tudo que não é floresta deve ser considerado área degradada? Não necessariamente. Então, a gente tem que usar alguns critérios. Tá? Os critérios que nós utilizamos foram os critérios legais, principalmente. Ou seja, a gente tem que entender o que é que a APA permite como uso, tá? E o que as outras situações de uso da terra podem dizer para a gente sobre áreas degradadas. Por exemplo, a APA ela é uma área de proteção ambiental, ela é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, ela tem uma permissividade maior dos seus usos. Muitos de vocês devem residir dentro da APA, tem cidades dentro da APA. Então, tem diversos usos que eu consigo fazer ali em conformidade com a legislação. Então, a gente separou isso em dois grupos, tá? Dois grandes grupos. As propriedades rurais, que representam a maior parte da área da APA da Chapada do Araripe. Dentro das propriedades rurais, a gente verificou aquelas que estavam cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Tá? Se ela estava cadastrada, né, eu já falei anteriormente o que é o Cadastro Ambiental Rural, é aquele registro, né, que obrigatoriamente as propriedades rurais devem estar cadastradas, contendo as áreas de preservação permanente, aquelas áreas de margem de rio, margem de entorno de nascentes, áreas de encostas acima de 45 graus, áreas de topo de morro, entre outras, que devem ser protegidas por lei, tá? E as áreas de reserva legal, que são as áreas, a porcentagem das propriedades que deve, por lei, estar recoberto por usos florestais. Então, se a área está cadastrada no Cadastro Ambiental Rural, sim, eu vou pegar lá do Cadastro Ambiental Rural as áreas de preservação permanente e as reservas legais e verificar onde tem floresta e onde não tem. Por quê? Se essas áreas obrigatoriamente têm que estar florestadas, o que não estiver florestado deveria estar. Então, eu considero como uma área degradada. Tá? É uma área passível de restauração. Tá? Se ela não está dentro do Cadastro Ambiental Rural, eu só vou utilizar as áreas de preservação permanente, que é o que eu consigo delimitar sem o polígono da propriedade. Tá bom? Temos também o segundo grupo, que são outras unidades de conservação. A gente tem outras UCs com regimes de proteção diferentes dentro da área da APA da Chapada do Araripe. Para essas outras unidades de conservação, se uma área sem floresta estava localizada dentro dela, a gente primeiro verifica se essa unidade de conservação possui um plano de manejo. Se possui um plano de manejo, a gente vai seguir as diretrizes desse plano. Então, por vezes, esse plano tem informando quais são as áreas dessa área protegida, dessa unidade de conservação, que estão voltadas para a ação de restauração. Se elas não possuem plano de manejo, aí a gente divide essa decisão em dois. Tá? Uma área de uso sustentável, que tem um uso mais permissivo, a gente vai trabalhar com as áreas de margem de rio, as áreas de nascente, as áreas de preservação permanente, que por lei são protegidas independente do regime de proteção da unidade de conservação. Tá? Se são áreas de proteção integral, ou seja, aquelas áreas com os tipos de uso mais restritivo, tá? Ou uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, que também, apesar de ser de uso sustentável, ela tem um uso mais proibitivo, tá? Todas as áreas não florestadas localizadas dentro dessas áreas são consideradas como áreas degradadas. Tá? Então, é uma árvore de decisão complexa, onde a gente tentou classificar todas as situações enquadradas dentro da APA da Chapada do Araripe. Tá?
Então, como resultado disso, dessa identificação, então, veja que aqui a gente ainda não está priorizando, a gente está ainda identificando para saber o que é área degradada e o que não é. Tá? A gente conseguiu mapear 28.253 hectares de áreas degradadas dentro da APA da Chapada do Araripe. Tá? Na separação dos tipos, a gente tem 7,08 hectares em áreas degradadas no interior de outras áreas protegidas, como é o caso da Flona Araripe-Apodi e outras áreas, né, localizadas na região interior da APA. Tá? Identificação, a gente conseguiu saber também áreas de preservação permanente. Lembra? Que são aquelas áreas de borda de chapada, área de margem de rio, áreas de nascentes, áreas de topo de morro e áreas de declividade acima de 45 graus. Segundo o Código Florestal, todas essas áreas devem estar inteiramente florestadas. Então, se a gente não tem floresta nessas áreas, são as áreas passíveis de restauração. A gente identificou aqui 2.083 hectares nessas condições, e são esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui na distribuição. Tá? A gente identificou também 26.178 hectares em áreas de reserva legal, ou seja, são aquelas áreas que os imóveis rurais informaram que teria a reserva de 20% de floresta para o atendimento à exigência legal, e essas áreas não estavam florestadas. Então, temos aí 26.178 hectares em reserva legal. Tá? E esses foram os primeiros resultados que a gente teve de identificação de áreas degradadas. Tá? E agora a gente vai para a priorização. Eu já identifiquei, já sei onde essas áreas estão, já sei o tamanho delas. Então, eu vou priorizá-las de acordo com determinados critérios. Quais os objetivos dessa priorização? Encontrar áreas onde os métodos de restauração florestal de baixo custo pudessem ser aplicados, tá? E encontrar áreas onde, ecologicamente, a restauração florestal pudesse contribuir de maneira efetiva. Ou seja, é claro que em qualquer lugar, a restauração ecológica, ela vai contribuir para a melhoria da qualidade, da condição ambiental dessa área. No entanto, existem determinados locais onde essa restauração ela pode contribuir mais, né? Como, por exemplo, em uma área de ocorrência de espécies ameaçadas, em uma área onde eu tenho muito próxima de um fragmento florestal que eu posso interligar, né, fragmentos florestais existentes na região, formando corredores. Então, tudo isso é levado em consideração nesse momento através de diversos critérios. Tá? Então, passando rapidamente esses critérios aqui para vocês, a gente dividiu esses critérios em desejáveis e não desejáveis. Eu quero que vocês entendam que, se um critério é não desejável, não quer dizer que eu vou descartar essa área. Quer dizer que essa área não vai pontuar para a minha análise. Ou seja, no final, aquelas áreas que pontuaram mais vão ser as áreas mais adequadas para as ações de restauração ecológica. Tá? Então, o acesso ao local. Tá? Eu quero saber se essa área ela é acessível, se eu consigo levar meus insumos para realizar a restauração ecológica lá. Eu utilizei aqui principalmente a variável de declividade, que vai me dizer, por exemplo, se essa área é mecanizável, se eu consigo usar um trator ou outros tipos de mecanização para a execução de ações de restauração lá. Então, se a área tem menos de 30 graus de declividade, essa área ela é desejável, porque vai ser mais fácil para as máquinas trabalharem, vai ser mais fácil para as pessoas acessarem para levar os insumos necessários à restauração para lá. Se essa área tem mais de 30 graus de declividade, quer dizer que é uma área muito inclinada. Então, tratores de pneu já não conseguem trabalhar com segurança, a gente já vai ter alguma dificuldade de acesso a essas áreas. Então, essas áreas não vão pontuar, elas vão ser não desejáveis, tá? Nesse critério. Em relação à ocorrência de fogo, a gente utilizou o banco de dados de queimadas, que a gente viu aí na primeira exposição que eu fiz aqui. Tá? A gente verificou se nos últimos 5 anos existiam queimadas num raio de 300 metros dessa área degradada. Então, se essa é decorrente, né, essa ocorrência de queimadas nesse raio de 300 metros, quer dizer que a restauração ecológica que eu fizer ali, ela vai estar sob risco dessas queimadas. Então, para mim, é uma condição desejável que não haja fogo nesse entorno da área degradada. Se não houver fogo nesse raio de 300 metros, desejável. Se houver ocorrência de fogo, essa área é não desejável, ela não vai pontuar nesse critério. Tá? Distância de fragmentos florestais. A gente falou aqui anteriormente
da expressão da regeneração natural, né? Então, se eu tiver um fragmento florestal próximo, é muito mais fácil de eu utilizar estratégias passivas de restauração, como é o caso da condução da regeneração natural. Então, se no raio de 100 metros de distância eu tenho a ocorrência de florestas, tá? E esse raio ele pode ser variável de acordo com a paisagem que eu vou trabalhar, a gente só quis estabelecer um raio padrão para a área da Chapada. No raio de 100 metros é desejável que ocorra floresta, então essa área é desejável. Se não ocorrer floresta, não é desejável, a floresta vai estar um pouco longe, então já vai ser um pouco mais trabalhoso para que a regeneração natural ela possa se expressar dentro dessas áreas, tá? A gente tem também outros critérios, né, que é no caso de estar localizado dentro de áreas protegidas. Então, uma restauração ecológica dentro dessas áreas, ela vai ter uma contribuição a mais. A gente vai estar protegendo, a gente vai estar incrementando floresta, incrementando habitat dentro de uma área protegida já existente. Então, se a área está localizada dentro de área protegida, ela vai pontuar mais. Se ela estiver fora, ela não pontua. Tá? Ocorrência de espécies ameaçadas. Se a área que eu quero restaurar tem a ocorrência de espécies ameaçadas, e aí utilizamos diversas bases de dados para saber disso, né? É desejável. Se elas estão fora da área de ocorrência de espécies ameaçadas ou áreas prioritárias para conservação, ela não é desejável. Programa produtor de água. Então, se é uma área que vai contribuir para o programa produtor de água, a gente conseguiu os dados aí da Prefeitura do Crato, e apenas o município do Crato nos cedeu esses dados, as outras prefeituras, não sei se não tem esse programa ou se a gente não conseguiu esses dados, tá? Se a propriedade ela for participante do programa, isso é desejável, tá? É uma situação em que ela vai pontuar. Não participante do programa, ela não pontuou. Comunidades tradicionais, assentamentos do INCRA, terras indígenas e quilombolas. Se estiver dentro dessas comunidades, a nossa área de restauração, ela pontua mais, é desejável. Fora das comunidades, não desejável, não pontua. Tá? E aí, o último critério que a gente utilizou foi o uso e cobertura da terra. O que é que a gente fez? A gente distribuiu aqui pesos de acordo com o grau de dificuldade que eu teria para implantar uma ação de restauração ecológica em determinado uso da terra. Por exemplo, se eu tenho um afloramento rochoso na minha área de restauração, é muito difícil que eu consiga fazer uma ação de restauração ali sem um grande investimento, pelo menos. Então, essa área não pontuou, 0. Se eu tenho uma cultura anual, se eu remover essa cultura, geralmente esse solo está revolvido, alguém estava cultivando ali, a gente colocou o valor de meio, porque aí a gente pode utilizar esse solo para ações de restauração. Infraestrutura urbana não pontua. Eu nunca vou remover uma cidade, né? Dificilmente, no contexto político e socioeconômico, remover parte de uma cidade para fazer ações de restauração. Então, 0. Mineração, nem pensar, né? Não trabalhei com áreas de mineração, ela não vai pontuar dentro da minha priorização. Mosaico de agricultura e pastagem, né? Ou seja, são áreas, sobretudo, associadas a pequenas propriedades, a um uso não tão intensivo da terra, ou seja, o solo não vai estar tão compactado, a gente vai conseguir, de forma mais tranquila, direcionar ações de restauração para lá. Então, ela pontuou aqui com 0,75. Outras áreas que não têm floresta, mas que também não estão com outro tipo de uso, pontuou como 1. Então, essas áreas não têm praticamente nenhum tipo de impeditivo para eu trabalhar as ações de restauração ali. As pastagens pontuaram com 0,25, e aí vai depender do tipo de pastagem, né? Mas, de uma forma geral, dentro da modelagem, a gente trabalhou com o peso de 0,25. Então, quanto maior o score, quanto maior a soma desses pesos, melhor vai ser a área. Quanto menor o score, quanto menor a soma desses pesos, menos adequada vai ser a área para os nossos objetivos, tá? Então, a gente tem aqui o resultado disso, tá? Onde a gente conseguiu aqui, ó, áreas que tiveram o grau máximo aqui, 5,75 de score. Isso aqui são as áreas filé, as áreas padrão para a gente trabalhar a restauração ecológica. Essas áreas, para o nosso objetivo, tá? Essas áreas aqui mais vermelhinhas, tiveram uma menor pontuação. Nessas áreas vai ser mais difícil eu implementar ações de restauração. Então, o que eu consigo fazer aqui? Selecionar apenas aquelas áreas com a maior pontuação, onde eu vou ter uma quantidade menor de fatores de degradação, onde eu vou ter áreas que vão contribuir ecologicamente melhor para a paisagem de maneira efetiva e onde eu vou ter a aplicação de métodos de baixo custo. Tá? Então, através dessa modelagem espacial, eu consigo saber diretamente onde eu vou atacar minha mobilização de terra, onde eu vou trabalhar
para essas ações de restauração ecológica ocorrerem. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da exposição desse grande mapeamento e priorização que a gente realizou na região do Chapada do Araripe. E vejo vocês no debate com dúvidas, perguntas, indagações, os exemplos que vocês já viram nesse tipo de ação. E até lá.